No meio de Bucareste, bem na Avenida Primavera, ficava a mansão enorme de Alexandru Draghici. O cara era um figurão no ramo imobiliário, famoso por construir condomínios de luxo nas regiões mais chiques da Romênia. A casa dele era tipo uma obra de arte. Arquitetura clássica misturada com tudo de moderno que você possa imaginar. Em volta, jardins super bem cuidados, fontes e trilhas cheias de roseiras que floresciam para todo lado. Com 42 anos de idade, Alexandru parecia ter conquistado tudo que alguém poderia querer na vida. Ele era dono de um patrimônio avaliado em mais de 100 milhões de euros, tocava uma empresa que não parava de crescer e ainda estava noivo de uma ex-modelo internacional lindíssima, Irina Vasilescu. Eles se conheceram numa viagem de negócios em Milão e já tinham data marcada para o casamento, que ia rolar em 6 meses. Ia ser, segundo todo mundo comentava, a festa mais top do ano na alta sociedade de Bucareste. Precisa ser tudo perfeito, entendeu? Disse Alexandru, parado diante de uma janela gigante que dava vista para o Parque Erastrău. E quero que nosso casamento fique gravado na memória de todo mundo. Irina, folheando uma revista de moda numa daquelas poltronas de couro chiquérrimas, só levantou o olhar e deu um sorriso meio misterioso. Claro, meu amor. Vai ser do jeitinho que você imaginar. Ele a observou por um tempo. Irina tinha 32 anos e parecia ter saído direto de um catálogo de moda. Traços perfeitos, cabelo loiro platinado, olhos de um azul intenso. Mas o que ele dizia que mais chamava a atenção era a inteligência e a personalidade forte dela. Ou, pelo menos, era isso que ele tentava acreditar. Na real, Alexandru era conhecido por 3 características marcantes. Ele não confiava em ninguém, gostava de manter tudo sob controle e era generoso só quando via vantagem. Essas manias vinham do histórico dele. Filho de professores de Brasov, construiu seu império sozinho, mas foi traído muitas vezes por sócios e amigos. Isso o deixou cheio de paranoia, sempre achando que alguém podia ter uma segunda intenção. O Bogdan vai passar mais tarde para a gente falar do projeto em Constança, disse Alexandru, mencionando seu assistente e braço direito há 15 anos. Irina suspirou. Vocês dois não param nunca de falar de trabalho, né? Eu queria que a gente fosse naquele coquetel da Embaixada da França hoje à noite. Alexandru levantou a sobrancelha. Eu falei semana passada que não ia dar. Tenho uma reunião importante com investidores japoneses. Irina fez uma cara de quem não gostou, mas não insistiu. Pegou o celular e começou a mandar mensagens, como se a conversa tivesse acabado. Mais tarde, naquele dia, Alexandru estava dirigindo seu Bentley pela Choseaua Kiselev. Chovia fraco. O asfalto estava molhado e refletindo as luzes da cidade. A cabeça dele estava a mil, dividido entre a reunião que tinha acabado de ter e os planos de expandir o negócio na região litorânea da Romênia. Nos últimos anos, os empreendimentos de luxo em Mamaia e Constança estavam bombando, e ele queria aproveitar a onda. Aí, bem no cruzamento com o Boulevard Ion Mihalash, um caminhão que transportava material de construção avançou o sinal e pegou o Bentley em cheio. O carro dele capotou várias vezes até bater num poste de luz. A última lembrança de Alexandru foi uma luz branca muito forte. Depois, vozes ao longe. O bip dos aparelhos no hospital. Devagar. Foi voltando ao normal. Senhor Draghici, tá me ouvindo? Sou o Dr. Ionesco. Ele tentou falar, mas a garganta estava seca e doía. Não force, continuou o médico. O senhor sofreu um acidente grave, mas está estável agora. Teve umas fraturas, umas pancadas, mas vai se recuperar por completo. Ele viu que também tinha mais gente no quarto. Reconheceu a voz de Irina, sussurrando com alguém. Doutor, quando ele vai poder voltar para casa? Perguntou ela. Se tudo correr bem, em alguns dias, mas ele vai precisar de cuidados especiais. O traumatismo craniano foi severo. Alexandru fechou os olhos, deixando a dor tomar conta. Naquele momento em que ele se sentia tão frágil, uma ideia maluca começou a surgir em sua cabeça. Era algo duvidoso, talvez até maldoso, mas, conforme ele pensava mais, parecia uma resposta para aquela desconfiança que tinha nele fazia tempo. Umas horas depois, sozinho com o Dr. Ionesco, médico de confiança dele havia anos, Alexandru fez sinal para o doutor chegar perto. Victor, eu preciso de um favor especial, sussurrou ele. O médico franziu o senho. Que tipo de favor? Quero fingir que o acidente me deixou temporariamente cego. Quero que todo mundo acredite, inclusive a Irina, que eu perdi a visão.
O Dr. Ionesco deu um pulo para trás, chocado. Você tá falando sério? Por quê? Preciso testar quem realmente tá do meu lado, sobretudo a Irina. Tô desconfiado há um tempo. Quero ver quem tá comigo de verdade e quem só tá de olho no meu dinheiro. Alexandru, isso não é nada legal. É antiético e... Victor, interrompeu Alexandru. Eu te ajudei quando sua clínica quase foi à falência. Fiquei do seu lado quando ninguém mais botava fé em você. Tô pedindo só esse favor agora. O médico passou a mão no cabelo grisalho, visivelmente perturbado. E quanto tempo vai durar essa mentira? Uns meses. Até o casamento. Depois de um tempão em silêncio, o doutor suspirou. Tá, mas com uma condição. Se eu perceber que isso tá te deixando doente da cabeça, ou que a coisa saiu do controle, eu mesmo paro essa farsa. Alexandru topou, sentindo a adrenalina subir. O plano estava começando. No dia seguinte, o assistente Bogdan entrou no quarto do hospital. Ele estava com uma cara de preocupação gigante. Chefe, como o senhor tá? Vim correndo. Alexandru mandou ele fechar a porta e chegar perto. Bogdan, confio em você 100%. Por isso vou te contar a real. Durante meia hora, Alexandru explicou o plano. Bogdan tentou argumentar que havia outros jeitos de descobrir a verdade, mas o patrão estava convicto. No fim, mesmo contrariado, Bogdan aceitou ajudar. Mais tarde, Irina apareceu para visitar. Alexandru fez sua primeira encenação. Olhos vendados, voz trêmula, dizendo que o acidente afetara a visão. Os médicos acham que posso recuperar totalmente, mas pode levar meses, ou quem sabe nunca, ele falava. Ele... analisando as reações dela. Por um segundo, a expressão de Irina pareceu meio confusa. Não dava para saber se era choque, decepção ou preocupação de verdade. Mas aí ela se recompôs rapidinho. Ah, Alexandru, meu amor, exclamou ela, segurando a mão dele. Vou ficar do seu lado, seja o tempo que for. A gente vai superar isso junto. As palavras soavam sinceras, mas alguma coisa no tom dela deixava Alexandru ressabiado. Podia ser tudo calculado demais, ou podia ser que ele estivesse paranoico. Nos dias seguintes, o Dr. Ionesco começou a ensinar Alexandru a viver como se fosse cego. Falou de bengala, como usar outros sentidos para compensar a falta de visão e como se comportar para não levantar suspeitas. A coisa mais importante, disse o doutor, é lembrar que você não pode reagir às expressões dos outros. Vai ter que prestar atenção na voz, nas pausas. Alexandru aprendeu tudo. Teve alta e voltou para sua mansão na Avenida Primavera, decidido a começar o maior teste da vida dele, descobrir quem realmente era Irina. A casa agora tinha um ar diferente para ele. Mesmo enxergando, ele tinha que fingir que vivia no escuro. Cada passo era calculado, cada gesto pensado para manter a farsa. Na primeira semana em casa, tudo já deu sinais de como as coisas iam ser. Irina contratou uma assistente, Cristina, para ajudá-lo nessa fase difícil. Alexandru notou que Irina preferia delegar qualquer tarefa, passando boa parte do tempo em reuniões sociais ou no telefone. Preciso cuidar dos detalhes do evento beneficente no Palácio do Parlamento, disse ela numa noite. Você sabe como isso é importante para nossa imagem. Ele só concordou, ouvindo o barulho dos saltos dela ficando distante no chão de mármore. Quando ficou sozinho, abriu os olhos e olhou ao redor, sentindo-se um estranho na própria casa. Reparou umas pequenas mudanças na decoração que antes nem notava. Fotos em outro lugar, objetos de arte reposicionados, coisas pessoais dele que sumiram. Na segunda semana, a mãe de Alexandru, Dona Helena, apareceu de Brasov para ajudar. Ela tinha 68 anos, mas era cheia de energia. Usava sempre o cabelo preso num coque e tinha uns olhos que pareciam enxergar até o fundo da alma das pessoas. Ex-professora de literatura, ela tinha um faro incrível para desvendar caráter. Mãe, não precisava ter vindo, disse Alexandru. Precisava sim. Você sofreu um acidente sério, meu filho. E, além disso, te conheço bem. Tô sentindo que tem algo mais rolando. E não tô falando só do acidente. Ele hesitou, mas resolveu contar a verdade. Explicou o plano maluco de fingir cegueira para testar Irina. A mãe ficou chocada. Achou tudo muito antiético, mas no fim decidiu ajudar o filho. Com Helena na casa, as coisas ficaram tensas. Irina, que tratava a futura sogra com educação forçada, começou a sentir mais e mais desconforto. Certa noite, Alexandru ouviu Irina falando no telefone na sacada do quarto. Não posso falar muito tempo.
Ele continua assim. Não, os médicos não sabem se volta. Sei, mas precisamos ter paciência. Tudo vai sair como planejamos. Amanhã te ligo. Aquilo arrepiou Alexandru. Com quem ela estava falando? Qual era esse plano? As perguntas não paravam. Ele passou a explorar a casa quando estava sozinho, simulando que precisava conhecer o caminho, e acabou achando uns esconderijos de Irina. Um caderninho de contatos estranhos, recibos de presentes caríssimos que ele nunca tinha visto, extratos de uma conta bancária que ele nem sonhava que existia. A relação de Irina com a sogra ficou mais azeda. Alexandru flagrou uma discussão delas. Ainda que ele esteja nessa condição, Alexandru é meu filho e dono desta casa, dizia Helena. Exijo que você respeite isso. Dona Helena, não tô complicando nada, rebateu Irina com um tom irritado. Só quero o melhor pro Alexandru. Ele percebeu que a mãe não engolia a nora, e isso reforçava as próprias desconfianças dele. Veio junho, e junto o tradicional festival de Sanzien, comemorado na noite de 23 para 24 de junho. No bairro onde Alexandru morava, a associação de moradores fazia um evento enorme, juntando tradições populares e o glamour da alta sociedade de Bucareste. A gente devia ir, sugeriu Irina. Seria bom para mostrar que sua situação não nos abalou. Alexandru, que sabia do gosto dela em ser o centro das atenções, concordou, mas usaria isso para continuar investigando. Na noite do festival, os jardins estavam cheios de luzes, flores, mesas com comida típica romena, música folclórica se misturando a peças clássicas. Alexandru, fingindo segurar a bengala branca, rodou pelo lugar cumprimentando conhecidos e recebendo votos de força. Na real, ele prestava atenção em cada detalhe e reação. Em certo momento, perto da mesa de bebidas, ele ouviu a voz de Irina mudar de tom, ficando mais baixa e íntima. Fingiu estar se atrapalhando para chegar perto. Que coincidência te ver aqui, dizia Irina. Não esperava. Recebi um convite de um amigo, respondeu uma voz masculina que Alexandru não reconheceu de cara. Mas bom te ver, Irina. Você tá linda como sempre. Alexandru fingiu tropeçar. Desculpa, tô meio desorientado. Você se machucou? Perguntou Irina. Tá tudo bem? Tô bem, só meio confuso. Com quem você estava falando? Ficou aquele silêncio breve e tenso. Com o senhor Radu Vasilescu, um velho amigo de Milão, respondeu Irina. A gente se conheceu numa sessão de fotos. Prazer, senhor Draghici, disse Radu, apertando a mão de Alexandru. Sinto muito pelo que aconteceu. A Irina me contou do acidente. Alexandru sentiu um perfume caro, percebeu um leve sotaque italiano no romeno impecável do cara e, acima de tudo, uma tensão no ar. Vocês trabalharam juntos em Milão? Perguntou Alexandru. Sim, fizemos projetos de moda, disse Radu, olhando para Irina. Alexandru pensou. Interessante. E ainda disse em voz alta. Então talvez devêssemos conversar sobre negócios. Claro, Radu respondeu, mas parecia meio inseguro. Agora, se me dão licença... Quando Radu saiu, Irina apertou o braço de Alexandru. Não se sobrecarregue com negócios, amor. Cuida da sua recuperação. Claro, você é minha prioridade agora. No caminho de volta para casa, na limusine, Alexandru ficou matutando sobre essa conversa com Radu. Aquela tensão toda, a coincidência de o cara ser do mesmo ramo, tava cheirando a armação. Chegando, Irina disse que ia tomar banho e relaxar. Sozinho no hall de entrada, Alexandru ficou pensando. Aquele festival plantou uma semente de dúvida muito forte na cabeça dele. E o comportamento de Irina deixava tudo ainda mais suspeito. Parte 2. Descobrindo a trama. Julho chegou com um calor infernal em Bucareste. No escritório principal da Draghici Investments, Alexandru fingia prestar atenção nos relatórios enquanto, na verdade, estava de olho em cada reação dos diretores. A situação do projeto Mamaia Resort é preocupante, disse Andrei Petrescu, diretor financeiro. Os custos estão 30% acima do previsto e os prazos estão atrasados. Alexandru franziu a testa. E os investidores? Eles estão perdendo a paciência. Os japoneses ameaçam cair fora se não tiver resultado nas próximas 2 semanas. Bogdan, sentado ao lado, descrevia baixinho a expressão de cada um na sala. Todo mundo nervoso, Marta tá torcendo as mãos, Andrei não te encara. Depois da reunião, Alexandru ficou a sós com Bogdan. É pior do que falaram, né? Bogdan suspirou. Mamaia é um caos. E descobri outra coisa. Sumiram documentos importantes.
Contratos, autorizações, plantas. Não acho que seja bagunça, mas alguém pegou de propósito. Quem teria acesso? Só o pessoal do conselho e alguém que possa entrar no seu escritório em casa. O escritório de Alexandru em casa era inviolável, a não ser para Irina, que tinha acesso a tudo. Vigia tudo, mas bem quieto, ordenou Alexandru. Não quero que ninguém desconfie. Em casa, a tensão só aumentava. Dona Helena ficou de olho em cada movimento de Irina, e a noiva andava cada vez mais fria e misteriosa. Certa noite, Alexandru fingia dormir, mas ouviu Irina no jardim. Precisamos agilizar o plano. A coisa tá complicando. Eu sei dos riscos, mas não dá mais para esperar. A empresa dele tá indo pro buraco, igual você previu. Ele sentiu um arrepio. Igual você previu? Então alguém sabia que a Dragice Investments estava com problemas. E Irina estava envolvida nisso. No dia seguinte, Alexandru avisou a Irina e a mãe que precisava ir à empresa para uma reunião. Não acho uma boa, disse Irina. Você ainda está em recuperação. É meu negócio, Irina. O Bogdan vai me ajudar, mas preciso ir pessoalmente. Na sede da empresa, todo mundo tratou Alexandru com respeito e pena. Com a ajuda do Bogdan, ele fingiu fragilidade, mas na real, os dois se trancaram no escritório para investigar. Alguém está fazendo transações não autorizadas com as contas da empresa, disse Bogdan. Valores pequenos, mas frequentes, para uma offshore em Chipre. Consegue ver qual o nome? Vasilesco Global Investments. Vasilesco, o mesmo sobrenome da Irina. Coincidência? Alexandru não acreditava em coincidência. Vê se tem ligação com Radu Vasilesco. Depois de um tempo, Bogdan descobriu que Radu era um investidor especializado em comprar empresas em crise. E agora mirava o império de Alexandru. Chefe, a gente precisa agir. Em uns meses, podemos perder Mamaia, ou até a empresa inteira. É possível que Irina esteja envolvida. Vamos ficar de olho, mas sem levantar suspeita. Ao longo dos dias, Alexandru reunia mais e mais provas, preparando um contra-ataque. A mãe dele, que vinha percebendo coisas esquisitas em Irina, também estava desconfiada. Uma vez na biblioteca, ela falou baixinho pro filho. Cuidado para não se perder nessa farsa. Às vezes a gente interpreta tanto um papel que até esquece quem realmente é. Ele sorriu, agradecendo o conselho, mas respondeu que precisava levar aquilo até o fim. Parte 3. O plano de ataque. O outono chegou, trazendo frio e chuva fininha a Bucareste. As folhas amareladas cobriam os caminhos da mansão. Fazia uns 4 meses que Alexandru encenava a cegueira. O que era para ser um teste de amor se transformou numa investigação pesada, que ameaçava a relação e todo o império dele. Num dia chuvoso, Irina saiu para um evento de caridade, que Alexandru sabia ser mais um encontro secreto com Radu. Então ele chamou Marta, a contadora veterana da empresa, para uma reunião ultra confidencial na mansão. Marta, você trabalha comigo há 15 anos, começou Alexandru. Confio em você e preciso da sua ajuda. Acho que tem alguém sabotando a empresa. De dentro. Marta ficou nervosa. Então vou ter que checar tudo, até mesmo o diretor financeiro? Isso mesmo. Não confio em mais ninguém. Só em você e no Bogdan. Ela topou, mas avisou que ia demorar, porque era muita coisa para analisar. Depois que Marta foi embora, Alexandru encontrou Bogdan no escritório, que estava com umas novidades. Descobri algo importante. O Radu não é só um empresário metido. Ele representa um grupo de investidores russos querendo entrar na Romênia. E mais do que isso, ele é primo da Irina. Alexandru sentiu o estômago gelar. Primo da Irina? Sério? Sim. Achei fotos antigas de uma reunião de família. Uns 10 anos atrás. Eles são primos de primeiro grau. A mãe dele é a irmã do pai da Irina. Então, Irina não me conheceu por acaso em Milão. Era tudo planejado para me seduzir? Parece que sim, chefe. E mais, documentos importantes do seu escritório foram não só roubados, mas trocados por versões adulteradas. Contratos, títulos de propriedade, até seu testamento. Meu testamento? Como isso é possível? Seu tabelião, o Sr. Popesco, sofreu um acidente há 2 meses e foi substituído pelo assistente dele, que tem conexões com o Radu. As peças do quebra-cabeça se encaixavam. Tava tudo planejado para ferrar o Alexandru. E minha mãe? Tá em segurança? Coloquei uma escolta discreta, mas ela nem sabe. Alexandru começou a ter dor de cabeça de tanto estresse. Bogdan, quero ir até a vinícola da família, em Dea Lul Mare. Lá a gente pode guardar nossas provas em segurança e ver como vamos revidar.
A vinícola da família Draghici, a mais ou menos 1 hora de Bucareste, era a herança mais preciosa de Alexandru. O avô plantara as primeiras uvas, o pai ampliou e virou uma das vinícolas mais conceituadas do país. Para Alexandru, ali era o coração da família. Quando a limusine parou em frente ao casarão rústico, ele sentiu uma nostalgia enorme. Embora enxergasse normalmente, continuava fingindo que precisava de ajuda do Bogdan para andar. Mihai Dumitrescu, administrador da vinícola e amigo velho da família, veio receber. Alexandru, meu garoto, que surpresa! Não te via há meses e fiquei sabendo do acidente. Tio Mihai, bom ouvir tua voz. Realmente andei sumido. Entra. Sua mãe me ligou, disse que você viria. Preparei uma refeição e abri um Feteasca Neagra de 2010, seu favorito. No aconchego da casa de campo, Alexandru se sentiu protegido como há muito tempo não se sentia. Longe das intrigas de Bucareste, pôde ser ele mesmo por alguns instantes. Chamou Mihai e a esposa dele, Ileana, e contou tudo sobre a farsa da cegueira e sobre a Irina. Meu Deus! Exclamou Ileana, se benzendo. Que mulher cruel! E eu achando só que a dona Helena não ia muito com a cara dela. Minha mãe sempre percebe o caráter das pessoas. Suspirou Alexandru. E o que você vai fazer agora? Perguntou Mihai. Preciso de um lugar para guardar as provas que juntei. Não posso deixar em Bucareste. Correm risco de sumir. Mihai e Ileana se entreolharam. A adega antiga, disse Mihai. Ninguém além da família sabe dela. Era uma sala secreta cavada na rocha, usada na Segunda Guerra para esconder vinhos dos alemães. No regime comunista, o pai de Alexandru usou para proteger documentos importantes. O lugar perfeito. Eles levaram tudo para lá, trancaram direitinho. No fim da tarde, Bogdan chegou correndo. Chefe, a Irina tá vindo. Chega em meia hora. Alexandru sentiu um medo misturado com determinação. Ótimo. Vamos ver como ela reage. Quando a Irina chegou, Alexandru estava sentado na varanda, com óculos escuros e bengala. Alexandru, você sumiu, por que não me avisou que vinha aqui? Precisava respirar ar puro, Irina. Tava precisando de calma. E aqui é minha casa. Conheço cada canto. O Bogdan me falou quando liguei para ele. Preocupada? Mas não entendo como você veio sozinho nessa sua condição. Não tô sozinho, Irina. Tô onde me sinto à vontade. Ele percebeu a tensão dela. Elogiou a preocupação e acabou a conversa. Depois do jantar, sugeriu um passeio pela adega, mostrando vinhos raríssimos. Irina fez várias fotos das garrafas mais caras com o celular, sem imaginar que tudo estava sendo filmado por câmeras que Bogdan instalara. Eles voltaram a Bucareste no dia seguinte. 3 garrafas sumiram, roubadas por Irina. Cada dia que passava, Alexandru ia confirmando suas suspeitas. Ele e os aliados fiéis, Bogdan, a mãe, Marta e a família da vinícola, tramavam a jogada final. Marta descobriu fraudes enormes e o envolvimento direto do diretor financeiro, Andrei, com Irina e Radu, adulterando relatórios para a empresa parecer falida. Há 2 semanas da data marcada para o casamento, Alexandru armou uma reunião com investidores japoneses interessados no tal projeto Mamaya Resort. Na real, era uma isca para ver se Irina mordia. Durante o jantar, ele soltou várias informações falsas para ver se ela repassava. E não deu outra. Em certo ponto, um dos japoneses perguntou sobre a marina de iates. Irina respondeu com detalhes que, em tese, ela não poderia saber. O povo ficou de cara, porque aquilo mostrava que Irina estava metida onde não devia. Depois que os japoneses saíram, Alexandru se reuniu com Bogdan e a mãe. Ela mordeu a isca. Só podia ter essas informações lendo documentos confidenciais ou ouvindo de quem as adulterou. A conspiração está confirmada. É hora de preparar o golpe final, disse Helena. Nas semanas seguintes, Alexandru começou a se mostrar conformado com a suposta falência e falava abertamente sobre vender tudo para o Radu. Talvez você esteja certa, meu amor, disse ele para Irina. Minha saúde e nosso relacionamento valem mais que qualquer negócio. Irina ficou radiante. Fico tão feliz que você entenda. Você vai ver, vai ser a melhor coisa. Vai poder descansar, se recuperar e aproveitar a vida ao meu lado. Mas eu quero fazer de um jeito correto, completou ele. Contrato revisado pelos meus advogados. E quero anunciar na festa de noivado. Festa de noivado? Ela estranhou. Não tínhamos adiado o casamento? Só o casamento.
Mas a festa não. Já convidei um monte de gente. Será a ocasião perfeita para contar sobre a venda e o adiamento. Ela pareceu gostar. Disse que seria uma noite memorável. Mal sabia ela o que a esperava. Faltando uma semana para tal festa, Marta apareceu com a prova final. Um HD no escritório do Andrei, cheio de cópias dos documentos roubados e trocas de mensagens entre Irina, Radu e Andrei. O plano era simples, mas cruel. Depois do casamento, Irina faria a Alexandru assinar uma procuração geral, dando controle total a ela. Então, usariam papéis adulterados e um testamento falso para declará-lo incapaz. Por causa da cegueira, tomariam tudo legalmente. Que ódio, murmurou Alexandru. Não é só uma traição. É um complô muito maior do que eu imaginava. As provas estão seguras, disse Marta. Temos cópias físicas na adega e cópias na nuvem, protegidas por senhas que só você e o Bogdan sabem. Ótimo. Agora é a gente espera a festa. Na noite anterior ao evento, Alexandru não pregou o olho. Ficou na varanda, vendo as luzes de Bucareste e sentindo o vento fresco. Helena apareceu. Você tá pronto pro que vai acontecer amanhã? Tô pronto pra acabar com essa mentira, mãe. Isso me desgastou demais. Eu sei, mas você aprendeu muita coisa, não foi? Às vezes a gente acha que todo mundo é igual, mas... no fim não quero vingança, mas justiça. Vou expor a verdade. Irina, no quarto, provavelmente sonhava com a fortuna que achava que ia cair no colo. Mal sabia ela que em menos de 24 horas, tudo ia virar pó. Parte 4. A festa e a revelação. Chegou o dia da festa. O céu estava cinza com nuvens de chuva. A mansão fervilhava. Floristas fazendo arranjos absurdos. Pessoal do buffet preparando pratos chiques. Músicos ensaiando. Alexandru estava no quarto, sentado na cama, segurando a caixinha com o anel de noivado que tinha dado para Irina 2 anos antes. Aquilo agora parecia um símbolo da ingenuidade dele. O Bogdan apareceu. Chefe, tá tudo pronto. Os convidados chegam em 4 horas. Dobrei a segurança. E aquele assunto? O e-mail do Andrei tá bloqueado. Ele não consegue apagar nada. O escritório dele tá 24 horas sob vigilância. Ótimo. E os advogados? Já analisaram tudo. Depois que o senhor falar, a gente entra com as denúncias. Alexandru foi até a janela, olhando para o jardim onde ergueram um grande toldo para a festa. Pensou em como teria sido se Irina fosse de fato a parceira ideal, sem trapaça. Mas agora, só restava executar o plano. Obrigado. Bogdan, disse, em todos esses anos você nunca falhou comigo. O senhor me deu uma chance quando ninguém me queria. Tenho gratidão. Depois de hoje a vida vai mudar. Mas saiba que te incluí no meu testamento. Obrigado, chefe, mas espero que o senhor viva bastante. Ele deu um sorriso de canto de boca. Pouco depois, Dona Helena chegou, arrumada de um jeito impecável. Tá lindo, filho. A senhora também, mãe. Quero estar perfeita quando essa mulher receber o que merece. Sinto que tudo isso foi pesado para a senhora. Foi escolha sua, meu filho. E doeu em mim também. Mas você aprendeu. Ele abraçou a mãe. Aquilo deu força para ele enfrentar o que vinha. Umas 7 da noite, os convidados começaram a chegar, uns 200 ao todo. Políticos, empresários, celebridades. Alexandru estava lá em cima de smoking, óculos escuros e bengala, recebendo o povo ao lado de Irina, que estava toda produzida. Às 8, chegou o Radu Vasilesco, de Bentley preto e acompanhado de uma morena que ele chamou de assistente. Alexandru sabia que era amante dele. Irina não pareceu se importar. Alexandru, meu amigo, disse Radu, com um aperto de mão bem falso. Que bom te ver. Pois é, Radu. Pena que não posso dizer o mesmo, retrucou Alexandru, fingindo uma brincadeira. Por um segundo, Radu ficou desconfiado, mas forçou uma risada. Conforme a festa avançava, o salão ficou lotado. Bogdan andava para lá e para cá, ajudando Alexandru a caminhar, fingindo cegueira. Às 9, apareceu Andrei Petrescu, com uma cara de quem estava pronto para explodir de nervosismo. Senhor Draghici, festa linda. Obrigado pelo convite. Andrei, meu velho amigo e parceiro, disse Alexandru, enfatizando amigo com sarcasmo. Fico feliz que tenha vindo. Você vai ter um papel importante no anúncio que farei. Ele ficou pálido. Papel? Não tô entendendo. Depois vai entender, falou Alexandru, misterioso. Perto das 10, Alexandru pediu para o maestro parar a orquestra. Se colocou no centro do salão, cheio de gente curiosa. Queridos amigos,
Obrigado pela presença nessa noite especial, começou, com uma voz que nem lembrava o tom abatido de antes. Como sabem, os últimos meses não foram fáceis para mim. O acidente que me deixou temporariamente sem visão foi uma experiência que me fez refletir. Irina sorria, certa de que ele ia fazer um discurso emocionante de agradecimento. Radu parecia confiante também, achando que ele ia anunciar a venda da empresa. Mas tem algo muito interessante, continuou Alexandru. Quando a gente perde um sentido, começa a perceber detalhes que antes passavam batido. A gente escuta coisas, sente mudanças sutis no jeito de as pessoas agirem. O sorriso de Irina começou a murchar. Por exemplo, disse ele, a gente passa a reconhecer quando alguém mente pelo tom de voz, ou percebe a tensão na mão de quem nos cumprimenta, mas está nos apunhalando pelas costas. Um burburinho no salão. Dona Helena, num canto, sorria aliviada. Bogdan se posicionou na porta, para ninguém fugir. Só que sabem o que é ainda mais legal? Perguntou Alexandru, levantando a voz. Quando essa cegueira é só uma mentira. Ele tirou os óculos escuros, mostrando que enxergava perfeitamente. Rolou um "ó" geral. Tinha gente que até gritou de susto. Surpresos? Disse Alexandru. Passei esses meses me fazendo de cego para descobrir a verdade sobre minha noiva, meus parceiros, meus amigos. E a verdade é muito pior do que eu esperava. O telão começou a exibir imagens de câmeras de segurança, e-mails trocados entre Irina e Radu, documentos adulterados. Era a prova do complô. Irina, cada vez mais pálida, tentou se mover, mas foi barrada por 2 seguranças. Calma, querida, disparou Alexandru. O show só tá começando. O povo todo ficou em choque. Muita gente da alta sociedade ali não estava acostumada a um barraco desse nível. Por que fiz isso? Continuou ele. Porque já fui traído antes e agora queria provas. E aí estão elas, para todo mundo ver. Tem gravação de ligações entre Irina e Radu, filmagens dela roubando documentos do meu escritório, e-mails onde eles planejam tomar minha empresa quando eu estivesse indefeso. Radu resolveu se pronunciar. Isso é um absurdo. Essas provas são falsas. Falsas por quê? Porque descobri que você é primo da Irina? Porque achei as contas offshore no Chipre? Ou porque sei que vocês iam me declarar incapaz mental por conta da cegueira? O silêncio dos 2 dizia tudo. A plateia estava indignada. Muitos ali eram parceiros de negócio de Alexandru. Vocês não só roubaram a Dragici Investments, mas tentaram me destruir, disse ele. Fizeram parecer que a empresa estava falindo. Tudo para eu vender a preço de banana. Ele deu outro sinal. E apareceram relatórios financeiros adulterados, lado a lado com os originais. Todos vocês vão responder por isso. Já mandei as provas para as autoridades. Nesse exato momento, promotores antifraude estão recebendo os arquivos. O bando de conspiradores entrou em pânico. Andrei Petrescu tentou fugir, mas os seguranças pegaram ele. Ele começou a implorar. Alexandru, eu fui obrigado. O Radu me ameaçou. Disse que minha família correria perigo. Alexandru só olhou sem acreditar. Sabe o que é irônico, Irina? Perguntou-se voltando para ela. Se você tivesse me contado isso há 6 meses, talvez eu acreditasse. Mas depois de ver quem você realmente é, já era. Ele voltou para o microfone falando para os convidados, que ainda estão meio anestesiados. Me desculpem por causar esse drama todo, mas vocês mereciam a verdade. E a verdade é que eu não estava cercado só de traidores, mas de verdadeiros amigos também. Ele apontou para Dona Helena, Bogdan, Marta e alguns outros funcionários. Eles cuidaram de mim sem pedir nada em troca, enquanto eu fingia ser cego, não por dinheiro ou poder, mas porque é isso que significa lealdade. Ele fez uma pausa. Aprendi uma lição dura. Ficar testando todo mundo o tempo todo vem da minha própria insegurança, do medo de confiar. Achei que todos fossem iguais, prontos para me apunhalar. Mas errei. Existe gente boa e honesta que fica do nosso lado nos momentos difíceis. O clima ficou solene. Alguns convidados aplaudiram emocionados. Ele continuou. Por isso quero anunciar algo que vai surpreender. A partir de amanhã, vou reestruturar meus negócios. Vou doar uma parte enorme da minha fortuna para projetos comunitários, construir escolas em áreas pobres, reformar hospitais, dar bolsa de estudos para jovens talentosos. Aí a galera reagiu com mais espanto. Alexandru Dragici, conhecido por ser um magnata ambicioso, estava anunciando uma mudança radical. Não tô largando os negócios para ficar claro, explicou ele. Só mudando o foco. De agora em diante,
A Draghici Investments vai ser pautada na ética e na responsabilidade social. Rolou um aplauso espontâneo, que foi ficando forte. Ele levantou a mão para silêncio. E quanto aos conspiradores, ele se virou para Irina, Radu e a turma deles, que estavam cercados pelos seguranças. Não quero me vingar, quero justiça. E a justiça vai ser feita. Toda ação tem consequência. Vocês vão encarar as suas. Enquanto eles eram escoltados para fora, Alexandru foi até a mãe e a abraçou. A senhora estava certa sobre tudo, mãe. Sobre a Irina, sobre o que é importante. Helena sorriu com lágrimas nos olhos. Tô muito orgulhosa, meu filho. Não só por desmascarar essa gente, mas pela decisão que você tomou depois. A música voltou, e a festa continuou de um jeito totalmente diferente do que todo mundo imaginava. Em vez de festa de noivado, era uma comemoração de um novo começo para Alexandru. Lá pelas tantas, quando os últimos convidados foram embora, Alexandru se recolheu na varanda, sentindo o vento gelado da noite. Tava exausto, mas em paz, como se tivesse se libertado de um peso enorme. Bogdan apareceu com um copo de conhaque. Foi uma noite e tanto, hein, chefe? Pois é, disse Alexandru. E amanhã a gente começa para valer a nova fase. Tem muito trabalho. Sim, mas tá certo disso? Vamos perder lucro no curto prazo. Bogdan, hoje eu enxergo mais do que nunca. Descobri que todo esse império não significa nada sem as pessoas certas do meu lado. E vi que a verdadeira riqueza não tá num saldo bancário, e sim no impacto que a gente causa na vida dos outros. Bogdan concordou, percebendo quanto o chefe tinha mudado. Além disso, acrescentou Alexandru, dando um sorriso malandro, ser solidário também melhora a imagem da empresa e atrai investidores melhores. Às vezes, fazer o bem é uma baita estratégia de negócios. Eles brindaram em silêncio, olhando para o céu estrelado. Já vinha vindo a madrugada. Um novo dia. Epílogo. 1 ano depois. 1 ano se passou. Em uma noite de verão, Alexandru estava sentado numa praia particular do novo complexo que ele construiu em Mamaia, olhando as ondas do Mar Negro. O projeto que quase foi pro brejo agora estava a todo vapor, e parte dos lucros estava sendo usada para ajudar a região local. Reformaram escolas, modernizaram um hospital, deram bolsas de estudo para garotada sem grana. Helena chegou e sentou ao lado dele na areia. Juntos, viram o pôr do sol. "Em que tá pensando, filho?" perguntou ela. "Em como tudo mudou num ano", disse ele. "Irina e Radu estão presos. A empresa tá bombando mais do que nunca. E eu finalmente encontrei paz. Às vezes, a gente tem que perder alguma coisa para valorizar o que importa", ela disse, repetindo o velho conselho. "Mas eu não perdi, mãe. Eu ganhei clareza, propósito, equilíbrio e, mais importante, ganhei liberdade de enxergar as pessoas como elas são, sem ficar paranoico." Ela apertou a mão dele, orgulhosa. Perto dali, Bogdan vinha caminhando com uma médica que eles conheceram num hospital que a Fundação Draghici ajudou a reformar. O nome dela era Diana Popesco, uma mulher inteligente, dedicada e bem-humorada. "Olha aí os jovens", brincou Helena. "Quem diria?" Diana cumprimentou Alexandru com um sorriso. Explicou como as crianças do hospital chamavam ele de mágico de terno, porque ele fazia truques de mágica simples para elas. "Dizem que esse é o melhor remédio, ver a alegria nos olhos delas", respondeu Alexandru. De longe, qualquer um que os visse naquela cena só enxergaria um grupo de amigos curtindo a praia ao pôr do sol. Ninguém imaginaria toda a loucura que passaram. Alexandru, antes tão obcecado por controle, aprendera a valorizar outras coisas. Finalmente entendeu que a verdadeira riqueza não era ter mansões ou dinheiro infinito, mas sim relações de verdade e a oportunidade de fazer o bem. Ele olhou para o céu cheio de estrelas e, cercado por gente que amava e que retribuía esse amor, se sentiu finalmente em casa. Não no casarão luxuoso de Bucareste, nem no escritório chique da empresa, mas ali, naquele momento simples de conexão com os outros. Chegou perto de Diana e sussurrou: "Sabe o que aprendi em toda essa história? Que a gente só fica realmente cego quando se recusa a enxergar a verdade que está bem na nossa frente." Ela sorriu, captando o que ele quis dizer. "E às vezes a gente perde algo para ganhar algo ainda mais valioso." Eles se olharam, e Alexandru percebeu que todo o caminho, por mais tortuoso que fosse, o levou até onde ele tinha que estar. As sombras do passado ficaram para trás, e agora ele via um futuro cheio de novas possibilidades.